Olá, queridas e queridos! No vídeo de hoje vou falar sobre medos. Um mecanismo de sobrevivência, porém, que se continua e que se você usa bastante, digamos assim, o medo, ele pode ser muito prejudicial em diversas áreas da sua vida. Eu sou a Hannah, meu propósito é ajudar você a ser tudo aquilo que você veio para ser. E bora de vinheta então pra gente aprofundar nos medos. Bom, todo mundo tem medo. Eu tenho medo, você tem medo. Só que, inicialmente, o medo é um mecanismo de sobrevivência. Ou seja, né, na nossa ancestralidade, lá na savana, quando você vê um leão, por exemplo, você tem basicamente três opções. Ou você corre, ou você se finge de morto, ou você é comida pelos leões. E o medo, mecanismo de sobrevivência, ele é muito interessante. Então, por exemplo, se você não tivesse medo, você ia se jogar da janela. Se você não tivesse medo, você ia andar de moto sem capacete, embora tem gente que faz isso, mas você iria fazer as questões muito mais loucamente, digamos assim. Então, basicamente, ter um pouco de medo é sim um mecanismo de sobrevivência. E o polo oposto, que é a coragem, é uma questão que faz parte do mesmo todo, ou seja, medo e coragem são duas polaridades opostas do mesmo todo. Ou seja, se você está com medo, você tem uma coragem, porém esse medo está se sobressaindo. E para transmutar este medo em coragem, uma questão importante é entender que basicamente quando este medo é excessivo, ou seja, quando esse medo te paralisa, isso não é muito interessante, porque muitas vezes você vai deixar de fazer uma questão devido ao medo. Então, assim, um leve medinho todo mundo tem, e até se você não tivesse esse medo, provavelmente você ia andar, sei lá, pelado, enfim, coisas assim. Então, por exemplo, a coragem, ela não é ausência de medo, que nem eu falei, são duas polaridades. É simplesmente ir com o coração e ir apesar do medo. E os dois grandes medos principais de nós seres humanos é o medo de não ser bom ou boa o suficiente e o medo de não ser reconhecido ou de não ser aceito. Então, basicamente, vários outros medos derivam desses dois medos. Por exemplo, medo de não ser bom ou boa o suficiente. Então eu tô com medo de fazer esse vídeo. Por quê? Porque medo de não ser capaz, de não dar conta. Tô com medo de falar com o meu chefe no meu trabalho. Porque eu tenho, este medo de que eu não vá ser bom o suficiente na tarefa, sei lá, que ele vai me propor. E o outro medo, que é o medo de não ser aceita e de não ser aceito. Então, por exemplo, nessas duas situações também tem este medo de não ser aceita, não ser aceito. Por exemplo, o que vão falar do vídeo? Ou o que seu chefe vai pensar? E uma questão muito interessante do medo é que muitas vezes só tá aqui, ó, na sua cabeça. Em inglês, medo significa fear, que é F-E-A-R, que significa false evidence appear real, ou seja, uma falsa aparência, evidência na real, aparentando ser real. E na realidade não é, é como se fosse uma ilusão. Por quê? Porque muitas vezes, se você deixa se alimentar por esse medo, ou seja, você vai crescendo esse monstro, digamos assim, depois desse mecanismo de sobrevivência, se você se deixa inundar por essa emoção de medo, isso te paralisa muitas vezes e isso vai criando cenários na sua cabeça que muitas vezes são ilusões e que não são reais. Então, por exemplo, eu não tenho como saber quantas pessoas vão ver esse vídeo, o que as pessoas vão achar do vídeo. E aí o que acontece? Se eu me deixar levar pelo medo, eu fico criando cenários, eu fico criando diálogos interiores ruins. Só que na realidade, muitas vezes vai ver algumas pessoas, outras não vão ver e tá tudo bem. Só que aí, se você se deixa consumir por este medo, isso vai se tornando uma bola de neve, esse monstro vai se tornando maior.
E aí vai gerando mais medo ainda. E quanto mais você alimenta os seus medos, mais eles vão ficando fortes, mais o monstro vai crescendo. E mais você vai vibrando no medo ao invés de vibrar na coragem. E na realidade, que nem eu falei, coragem não é ausência de medo. Muitas coisas que eu faço, eu tenho um pouco de medo, que é este medo protetivo. E aí, aparentemente, né, parece que, ai, nossa, super corajosa, porém, a diferença é que eu vou, apesar do medo, eu vou agindo principalmente com o meu coração e faço, né, questões, principalmente quando são alinhadas, né, comigo mesma e com minha essência e meu coração. Então, fica aí a reflexão nas questões que você tá com medo, seja uma questão de trabalho, seja para falar com alguém, seja em qualquer área, ou até mesmo, por exemplo, medo de escuro, eu tenho medo de altura. Na realidade, é um medo de não ser bom o suficiente, por exemplo, de cair, né, que aí tudo bem, o medo de cair é um medo protetivo. Só que exacerbadamente é medo de não ser bom o suficiente para ficar ali sem cair. Então, na realidade, muitas vezes esses medos, eles vão criando ilusões e que, se forem alimentados, eles prejudicam muito a sua vida. Só que uma questão muito interessante é aprender a dominar os seus estados emocionais, que é o quê? Por exemplo, quando você muda a sua fisiologia, eu até já falei num vídeo sobre isso, você consegue mudar os seus estados emocionais e vice-versa. Então, por exemplo, quando você tem medo, já tem até um estudo científico que demonstra que quando você faz posições de poder, entre aspas, ou seja, faz tipo Mulher Maravilha, coloca as mãos na cintura ou coloca as mãos para cima, geralmente essas posições, já foi demonstrada, né, no estudo, que elas conseguem ativar estados mentais de emoções positivas. Então, se você tá com medo, se você fica prostrado, se você fica retraído, isso, a sua fisiologia, ela tá de acordo com seus medos. Agora, se você tá com medo, mesmo assim, você abre o peito, você faz posições, essas posições de poder, isso também pode lhe ajudar a combater os medos. É claro que existe uma complexidade, né? Muitas vezes você passou por traumas, muitas questões aconteceram. Então, assim, não é tão simples assim, né, lidar com os medos. Porém, se você fizer uma análise, se você refletir, você vai ver que muitos dos seus medos têm a ver com de não ser bom ou boa o suficiente e de não ser aceito, ou seja, de ser rejeitado, de ser rejeitada. E na realidade, muitas vezes você fica criando cenários e quando, por exemplo, você vai falar com seu chefe, às vezes nem acontece todo esse cenário que você criou. Às vezes, quando você vai, sei lá, saltar de bungee jump, você nem morreu, como se diz, nem foi tão ruim assim, ou seja, você foi capaz, você deu conta. E muitas vezes, se você vai alimentando e vai criando esse cenário, esses monstros negativos, isso só vai te colocando com mais medo ainda. Ao passo que, se você consegue ter um domínio, né, das suas emoções e transmutar esse medo para a coragem e ir mesmo assim, apesar do medo, apesar com aquele mini medo protetivo, mas você vai lá e faz, aí você vai começar a ver que esses medos começam a se dissolver. E que muitas vezes o que você achava na sua cabeça nem aconteceu. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem a tendência de criar o pior cenário possível. Então, criar as questões negativas. Então, um exemplo disso é, para pensar agora, onde você estava quando foi o 11 de setembro, né, nas Torres Gêmeas, lá em 2001. Muito provável que você vai se lembrar disso. Por quê? Porque criou, né, uma memória negativa. Agora, se eu perguntar o que você fez no final de semana retrasado, e se foi uma coisa legal, se você foi passear, fez uma coisa interessante, talvez você não lembre com tantos detalhes quanto você lembra onde você estava no 11 de setembro. Justamente porque o nosso cérebro ele já tem essa tendência de registrar melhor as questões negativas. Então, para isso, usar essas outras estratégias para contrabalançar, digamos assim, esse medo e entrar na frequência da coragem vai lhe ajudar muito. E também pensar que é uma ilusão, digamos assim, o medo. Ele, muitas vezes, ele vem de questões que não são reais. Beleza? Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Eu espero que quando você tiver medo da próxima vez, você pare e reflita
se você tá com medo de não ser bom o suficiente, se você tá com medo de não ser aceito, não ser aceita, e como que você muda esse estado emocional para entrar mais numa frequência da coragem. E claro, se você também tem uma questão um pouco mais complexa de medo, é importante um auxílio, por exemplo, a psicoterapia, psicóloga, né, para ajudar. Obviamente que nem tudo é tão simples assim, mas eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, que você consiga lidar melhor com seus medos. E beijo de luz com muito amor, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!